Fala, fiel, dando início aqui a mais um vídeo do nosso canal Fiel do Mando com muitas novidades. Tem o protesto da torcida organizada do Corinthians que teve ontem, eu tava lá presente no Parque São Jorge. Tem também aí o Neto falando de uma possível escalação com alguns desfalques para o jogo de amanhã contra o time do Botafogo lá no Engenhão. Tem a renovação do Yuri Alberto, tem muita coisa, muita novidade. Então fica comigo até o final do vídeo para você ficar aí por dentro das últimas notícias do Corinthians. Mas antes de eu soltar aqui, já se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o seu like e deixa o seu palpite também para o jogo de amanhã. Agora sim, vamos lá para o vídeo. Olha só, o torcedor corintiano tem a oportunidade agora de dar um pontapé inicial e levar à risca aquilo que se fala tanto sobre democracia, né? Porque não vem me falar sobre democracia porque uma gestão que fica 16 anos no poder, né, e deixa a dívida do jeito que está, e o torcedor de fora só observando. Então o torcedor cansou, tem a oportunidade agora de mudar tudo isso. O que eu penso em relação do torcedor, que muitas vezes a gente acha que o torcedor tem uma força e não tem lá dentro do conselho. Vamos lá, qual foi o presidente daqueles que a gente fala, Maravilha, Souza, Veloso, eu e você que está com os donos da bola? Quando que a gente viu um ex-presidente tentar fazer alguma coisa para ajudar o Corinthians num momento como esse? Quando que vocês viram? A não colocar mais gasolina. Quando que vocês viram o Andrés fazer, o Duílio fazer, ninguém. Roberto de Andrade, Mário Na Góes? última turma aí ninguém. Só eram eles, né? Não, São aí todos vamos iguais, falar do Augusto. Aí tudo que está acontecendo do Tadala, 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 quer dizer, Tadala Filho. do cartão corporativo, Teste Tomás, essas coisas todas ridículas, que é McDonald's, tudo isso que a gente está vendo que não pode acontecer. Você não pode não pegar uma coisa que não é sua. Aí, o Augusto, ele tem o impeachment dele, tudo começa de novo. Aparecer. E aí isso é uma coisa constante, e vai aparecer mais. Porque de 215 faturas, só mostraram 3. Eu não sei quantas vou mostrar, são 217 no total. Eu não sei quantas vou mostrar. Aí, o que o Osmar Stabile fez quietinho, eu não sei se o Osmar Stabile vai continuar como presidente. Porque os 300 conselheiros, o Andrés é forte, o Duílio tem os votos dele, o Mário Góes tem os votos dele. Então, se cada um tiver 20 votos, são 80, certo? São quase 30% dos conselheiros da renovação e transparência. Vamos supor que cada um tenha 25 votos, que são 25 conselheiros amigos. São 100. São 100 conselheiros que já votam nesses caras aí. Permanência deles. Para a permanência deles. E a permanência deles é o caixão. A permanência deles é o Corinthians continuar sendo o Corinthians, não de instituição, mas esse Corinthians, que é vergonhoso, que é do torcedor. Então, tem que rasgar isso. Como que eu rasgo isso? Eu não consigo rasgar só com o torcedor fazendo isso, porque todos os 300 conselheiros não estão lá, não são pressionados. É só você ver quando tem a votação. Ou muda o estatuto, ou muda uma forma diferente de votar, ou muda uma forma que o fiel torcedor, que os torcedores que são, que tenha 60 mil, porque senão, quem vai fazer? Quem vai modificar isso aqui? Quem modifica uma estrutura que está há 30 anos do mesmo jeito? Quem modifica aqueles que fazem o mal e continuam perpetuando no mal? E que não pensam num clube de futebol? Olha o Palmeiras, que é o grande exemplo. O Palmeiras ficou quebrado, não tinha dinheiro para a luz. Chegou um cara monstruoso, que é o Paulo Nobre, arregaçou as mangas, emprestou dinheiro dele. Aí veio o Gagliotti, que para mim é o maior presidente da história do Palmeiras. Aí veio a Leila, uma mulher empoderada, narcisista, tudo, aquela coisa, tudo. Mas ela é uma presidente que pensa no Palmeiras. Nem era palmeirense, é vascaína, mas pensa no Palmeiras. Tem avião, 3 mundiais, contrato, vende 1 bilhão de jogadores de divisão de base. O Corinthians, não, tudo bem, tem 3 participações, não importa que não ganhou, Cascão. A gente, como corintiano, a gente é tão medíocre que a gente fica torcendo pro Palmeiras não ganhar. Olha a mediocridade nossa como torcedor. Olha a mediocridade do São Paulo, do Santos. Do São Paulo nem tanto, que tem 3 mundiais. Olha a mediocridade dos outros clubes pensando contra o Palmeiras. A única coisa que a gente faz aqui, ou nós corintianos, é torcer contra o Palmeiras em relação aos mundiais. Isso é uma vergonha para uma instituição como essa. Isso é uma vergonha para o Santos. Isso é uma vergonha para quem tem que pensar. Porque quanto melhor o Palmeiras ficar, o Corinthians tem que estar perto. O São Paulo, olha como que está o São Paulo. Olha como é que está o Corinthians. Olha como é que está o Santos. Olha como é que está a Portuguesa. Olha como é que está o Vasco. Olha como é que estava o Botafogo.
Olha como é que está o Flamengo no topo. Entendeu? Então essa é a vergonha. Agora, eu não sei, socialmente falando, e o poder que esses caras têm de voto... Você não vai resolver nada, Neto. Então, por favor. Isso daí é oba-oba, caixão, só para tua funerária. Não sei nem se tem dinheiro para pagar, porque não iria aqui pagar se fosse realmente um enterro, porque não tem dinheiro. Funerária nem aceitaria. Aí é legal esse negócio, vamos enterrar não sei quem, mas só que eles não têm o túmulo para enterrar ninguém. Os outros 300 não estão aí, como você disse. Pode cremar, pô. Ah, mas isso aí não tem, isso aí é difícil até para cremar. Na verdade, eles cremaram. É, agora tá o Andrés, agora eu vejo ali, ó, renovação e transparência. Você não acha que pressiona quem vai votar dia 9 para votar contra? Não dá, não. Veloso, isso aí já é uma máfia. Você acha que o Augusto volta? Não, teoricamente que eu sei que não, mas aí eu não sei. Se a Gaviões resolver votar nele, ele fica. Se a Gaviões não resolver votar nele, ele não fica, porque não é só a Gaviões que manda no Corinthians, né? Tem 30 milhões de torcedores no Brasil inteiro. Agora aí você vê negócio que é do cartão, é o cara que tomou a Tadalafila, é outro que comprou presente, outro que não sei o quê, e não dá nada. Pô, os caras compraram a Gaster, velho. A Gaster em 3 parcelas de 1.000. O cara gosta de fruta, hein? Foi Aí, uma frutaria 3 vezes. Não é o valor. Então, é não poder. Agora, e como é que você vai fazer uma reunião? Você vai no restaurante, não sei, aí você gasta 6 milhões num jantar. Não sei com quem foi esse jantar, né? Tão importante, porque um cara sozinho não tem como gastar 6 milhões. Né? Você tem que levar... Uma das faturas, num restaurante lá, em Porto Seguro, Zé Maria, outro. Foi Fernando Noronha. Certo, lá de Noronha. Fez quase 7 mil reais. Mas quem que gasta 7 mil reais? Você cara tomou um vinho de 5 mil reais, sabe? Não, mas não é, Neto? Praia de Pipa. Então, só que chega uma hora que eu acho que tem que acabar isso. Talvez esse seja o grande momento pro Corinthians dar um pontapé para ficar 10 anos, ainda estamos em 2025, né? E a dívida quem vai pagar? Não, só um minuto. Não sei quem vai pagar. Eu não tenho que pagar, nem você. Eu já sou sócio, eu sou fiel torcedor. Não sei, isso é uma coisa que a gente não sabe. Mas assim, talvez esse momento, ou essa oportunidade, seja a mais promissora para que o Corinthians possa dar um pontapé inicial, como o Souza disse, para uma visão de 10 anos. Ficar 10 anos sem ganhar título, tudo bem. Ficar 10 anos sem ganhar a Copa do Brasil, tudo bem. Ficar 10 anos sem estar na Libertadores, tudo bem. Mas nesses próximos 10 anos, é você buscar uma visão daquilo que o Palmeiras fez, de estar disputando toda hora, de estar no Mundial toda hora, de brigar por Copa do Brasil, de vender os jogadores da divisão de base, de colocar os jogadores para jogar, de fazer negócios lícitos. Qual o negócio ilícito que você vê do Palmeiras hoje de venda de jogador? Eu acho que pagou caro do Paulinho, do Vitor, 300 milhões. Mas o que alguém viu, alguém falar alguma coisa que foi uma coisa ilícita? Que foi uma coisa nojenta? Que foi uma coisa... Não, e aí que tá. Talvez essa seja a grande oportunidade. Se não vai acontecer, que os mais pessimistas, e que é o que eu sou também em relação a isso, eu sou pessimista como o Maravilha. E passar essa oportunidade aí. E essa é a oportunidade, mas você acha que consegue ver? Antes disso, deixa os caras chegar a madeira, deixa os caras chegar ao pau, deixa chegar ao pau. Vocês aí, vocês acham justo isso com uma instituição? Aqueles que não são corintianos, eu entendo isso perfeitamente, tem que tirar sarro, tá tudo certo, irmão, tá tudo certo. Mas assim, você acha legal você, que foi campeão mundial, campeão da Libertadores,
campeão brasileiro num clube como esse e a sua foto tá ali. Bota aí. Isso é muito importante, respeitamos demais a sociedade do clube, mas o corintiano não botou para fora que decide o clube também, e ajudando o clube financeiramente, é justo também. Agora que eu entendi disso aí, né? Não, assim, eu não gosto dessas fora aí, não. Coloca os 4 lá, não. Qual a ideia de um clube como esse? Porque o Palmeiras foi trucidado, o São Paulo foi trucidado, o Santos foi trucidado, o Internacional foi trucidado, o Bahia foi trucidado, o Grêmio foi trucidado, o Guarani foi trucidado, o Vasco foi trucidado, a Ponte Preta foi trucidado, o Rio Branco foi trucidado. Dá uma olhada. O Fluminense foi trucidado antes da Unimed, a Portuguesa foi trucidado. Vamos lá, mais times brasileiros aí, mais times do Campeonato Brasileiro. Internacional, Grêmio. Todos foram. Não tem um dirigente preso. Não tem um diretor financeiro responsável pelo dinheiro que saiu ou pelo dinheiro que entrou. Não tem um vice-presidente preso. Não tem ninguém responsável por isso. Não tem uma pessoa. Absolutamente nada. E todos os milhões, bilhões, trilhões de reais que foram gastos pelos clubes. Absolutamente nada. Nada versus nada. Aí o Maravilha falou uma verdade. Será que isso vai adiantar? Veloso Souza e Maravilha. É a esperança do torcedor. O que resta para o torcedor? É se manifestar, mostrar contrariedade com tudo que está acontecendo, que não admite mais que o clube seja administrado dessa forma, porque o que a gente vê é que por muito menos, todos esses clubes que você disse aí, por muito menos foram para o buraco. Foram para a segunda divisão, o Cruzeiro passou 3 anos na segunda divisão. Desculpa, o Vasco caiu. O Cruzeiro foi trucidado, o Atlético Mineiro está trucidado. Olha que loucura! Continua contratando. E continua contratou o Biel por milhões e milhões, mas ninguém fala nada. Então, e é isso, por muito menos os clubes foram pro buraco, e o torcedor está vendo a situação hoje do clube, que realmente não dá para entender ainda como o Corinthians consegue sobreviver com uma dívida na casa de mais de 2 bilhões de reais, tendo que pagar juros, tendo que pagar execução o tempo todo, lembra aquela vez troca que a de gente, presidente. Lembra aquela vez que a gente mostrou, eu não sei se você tem, hein, Cascão, dos empresários que têm quase 200 milhões para receber, sim. Dos juros por mês que eles tinham. Confissão de dívida. Confissão de dívida, venda de todos os jogadores. Eu acho que eu faço 100 milhões aqui de dívida do Corinthians. Politicamente, eu acredito que o Corinthians não consegue mais se livrar sozinho dessa Nunca mais. Só a SAF. Eu acredito que só um dinheiro de fora, uma SAF que venha para sanar algumas dívidas aí com... Para respirar. Para respirar e aí tocando o clube e pagando as contas. Qual? Politicamente, trocando de presidente, trazendo outro, eu não acredito mais na recuperação financeira do Corinthians. O torcedor do Corinthians não tem nada a ver com essa palhaçada que esses caras fizeram. Agora, se fosse aqui corintiano, ou palmeirense, ou São Paulino, ou Santista, ninguém vai querer que essa turma que acabou com o time do Corinthians, que faliram o time do Corinthians, que o próprio Estado nunca eles vão poder pagar, aí eu vou chegar e falar, tudo bem, vamos ver se o time melhora para daqui 10 anos. Não pode. O Corinthians não pode ficar 10 anos esperando que vai vender jogador da base, da laje, porque não vai vender. Não vai vender e não vai arrumar esse dinheiro. Agora, o corintiano que está em casa, que está vendo agora, você acha que o corintiano vai ficar feliz se você falar para ele, tanto faz o brasileiro não acordou. Não pode. Mas que acorde ou não acorde. O Corinthians não merece isso. O Corinthians é time grande, é para disputar pau a pau com o Palmeiras, com o Flamengo, qualquer time, porque tem uma grande torcida e não merece essa palhaçada que esses caras fizeram, Neto. Eles faliram o time do Corinthians. Faliram, Souza. O torcedor brasileiro, não só do Corinthians, acordou e viu qual é a estratégia dos dirigentes. Quantas vezes você viu o torcedor invadir CT, achando que o problema do Corinthians era os jogadores, que não corriam. E o jogador tudo pipoqueiro, porque o Duílio teve aqui uma época, estava 11 meses atrasado de salário. Falou que estava e ninguém falou nada. Ninguém falou nada, ninguém se falou, porque sabe por quê? Porque tem medo do torcedor ir lá, ele correr, perder o jogo e o torcedor ir cobrar ele. Então, qual a estratégia do dirigente? Eu deixo de pagar o cara,
o time não vai bem, o torcedor vai lá no CT, cobra o cara, pega no pescoço Quem comprou esse Tadala aí? Quem comprou? Quem foi o presidente que comprou? Foi o Duílio? Duílio. Então cobra o jogador, extra, viu? cobra o jogador, aí o jogador sai pela Só um porta... minuto. O Duílio foi o quê? Tadala. Tadala, E o Andrés foi o quê? Testomaster. Testomaster, só... Até isso, não... os caras a coisa tá feia lá. Mas o Corinthians é liberado, isso aí pode, entendeu? O cara fala assim, eu preciso ficar mais motivado. Souza. Vai lá, usa o O cartão. torcedor, eu acredito que o torcedor, eu não sei se vai mudar tudo, mas o torcedor tem que começar a entender que o problema é estrutural do Corinthians. Você tem que cobrar diretor, conselheiro que elege esses caras aí que estão há quase 20 anos no clube, no poder do clube. O torcedor São Paulino tem cobrado o Júlio. Eu, assim, como sócio do Corinthians, eu acho que a única forma do Corinthians sobreviver sem a SAF, que hoje não tem como não sobreviver, se não tiver um investidor e chegar com 1 bilhão, novo, não tem condição. É novo, Mudar estatuto, não ficar os votos dentro do social. Ou você faz uma ampla mudança no estatuto para o fiel torcedor que paga 3 anos consecutivos, que o cara lá de Nova York possa votar, o cara do Japão, a torcida, não só o sócio, porque só o sócio, há 30 anos, o Corinthians está desse jeito, e só uma mudança estatutária, você pode ter uma democracia diferente e que não fique no curral que é, no coronelismo que é, porque é um coronelismo, é um curral que vocês não têm ideia. É o mesmo cara há 40 anos lá, o mesmo cara há 30 anos lá, o mesmo cara há 50 anos, que está lá em todos os setores do social. Aí vem um cara com 1 bilhão e que ele quer entrar, ele não consegue, porque aquele cara aqui lá, ele tem 20 votos. Você tem 20, vocês 3, e eu que quero dar 1 bilhão, eu não consigo dar 1 bilhão, porque os 3 são muito mais fortes do que o meu 1 bilhão. Porque o curral é tão fechado que qualquer pessoa deselegante, bandida, em tudo que acontece, ele tem o poder daquilo que o sistema está lá. E o sistema é F mesmo. E esse sistema que está lá é um sistema que, se você não abrir esse sistema, então é o seguinte, não vai ser mais o futebol junto com o social. Vai ser diferente, entendeu? O CEO vai ser da empresa que investiu, sacou? Porque quem manda o treinador embora, a comissão técnica ir embora? É sempre o cara que coloca as pessoas dentro do curral e manda no 1 bilhão. É igual. Então é tudo igual. E aí os caras, todos eles, sem exceção, todos eles tomam um café junto, eles almoçam junto no Corinthians, eles fazem churrasco, eles comem pizza, todos eles juntos. Quando chega para eleger agora dia 9, todos eles saem da amizade e cada um chama o outro de ladrão, de vagabundo. Aí termina, todos eles se juntam de novo. Então esse curral tem que ser transformado numa maneira diferente, estatutariamente falando. Mas consegue? Nunca. Nunca, talvez... Não vai dar certo, né? Não sei. Aí joga, os caras concentram hoje. Concentra, Né? Vai viajar, né? Não, vai viajar para o Rio de Janeiro. Você enfrenta o Botafogo, que é um time que veio do Mundial e me parece que está jogando bem. Aí você não tem o Garro, certo? Você não tem o Roberto. Mas o Memphis conversou com a Gaviões da Fiel. É mesmo, Memphis? Você conversou com os caras da Gaviões da Fiel? Tô. Que bom, hein, cara? Vamos ver se você tem vontade de jogar futebol, né? Vamos ver se você consegue dar um chute na bola, você consegue ter os piques que você tinha no passado, né? Porque você não está muito forte fisicamente em relação a isso. Talvez, né? Vamos ver como é que vai acontecer. Vamos ver como é que vai... Que, por sinal, tá aí, ó. Então, o Osmar está pagando vocês aí. Qual a ideia do Dorival Júnior para o jogo do São Paulo, né? Não é nem para o jogo do São Paulo. Na verdade, foi para o jogo do Cruzeiro e do São Paulo para o jogo do Botafogo agora. Eu acho que tem que ser a estratégia, e ainda ele perde o Garro, né? Mas é parecida com o que ele fez contra o Cruzeiro. Time que jogou ali com 3 jogadores de marcação no meio de campo, que reforçou nesse setor aí o time para que não sofresse muito com o Cruzeiro, que tinha mais a bola, né? O mesmo vai acontecer lá com o Botafogo. Então tem que reforçar esse setor, perde jogadores importantes, não pode contar com o principal goleador ainda, né? O Yuri está fora, e ainda perde o Garro. Então não resta outra alternativa. O Dorival, para mim, acertou na dupla de zaga ali atrás, né? Tenho dúvida. 2 jogadores, o Gustavo e o André Ramalho, para mim, esse Bota aqui. Jogar mesmo. E esse meio de campo,
Não sei não, agora ele botou 4 volantes aí. Eu gostei disso aí. 4, reforçar O Charles entrou e desenvolveu uma parte tática. É bom jogador? Não, é ruim. Pra mim, né? Botou o Carrilho no lugar do Garro, né? Aí botou o Carrilho no lugar do Garro, o Ranieri, que é muito bom de bola, o Charles e Breno Bidon. Você bota 4 caras. Eu acho que essa é a estratégia. Eu acho que essa é a estratégia. Souza. Ele tem um dilema. É verdade que o Besiktas quer ele? Quer. Tá valendo hoje? Parece que quer. Parece que quer. Ó, senhor Osmar, vocês tudo aí, ó. Se vocês quiserem que eu leve ele algemado pro aeroporto, eu levo, irmão. É duro, né, vai? Eu levo, hein? Eu levo ele algemado, boto camisa. Pô, se quiser eu pago até o pão de queijo. Eu pago o pão de queijo, o café com leite, que no aeroporto é R$80. Depois você foge daí 2 dias de lá. Hã? Aí os 2 dias você vai embora. Mas tem que ficar nos 2 dias. Não, isso. Porque senão ele vai volta. que dá um reporteiro, ele quer voltar. Porque ele é corintiano, né? É, corintiano. E aí, o que você pensa, Souza, desse time pra enfrentar o Botafogo? É o que tem de melhor, né? A ausência do Zé Martínez, do próprio Garro, né? E aí tem um dilema também desse jogo da quarta-feira na Copa do Brasil. A gente não sabe se ele vai poupar mais jogadores, né? Porque é uma competição... Na verdade, ele não poupou. Na verdade, foi por causa do cartão, não foi? Eu não sei se ele vai poupar mais, vai poupar alguns jogadores, entendeu? Pensando no jogo da quarta-feira. Pensando no jogo da quarta-feira. Não dá pra poupar, Souza. Se perder, ele dança. Esquece, não tem jeito. Se perder, ele dança? Eu acho que dança. Mas é o que tem de melhor. É o que tem de melhor no Corinthians hoje. Tem que fechar mesmo o meio-campo, até para dar sustentação a essa zaga, né? Era o setor que estava sofrendo bastante. Aí é por isso que a gente reclamava tanto de 3 volantes, porque tem jogadores na frente que não marcam, né? Na verdade, o Emiliano Dias, que foi um erro ter mandado ele embora, em determinados momentos ele não entendeu muito, que ele botava 3 zagueiros e 3 atacantes, né? Aí quando ele entendeu que ele tinha que jogar uma linha de 4 e mais 3 volantes, pum! Deu uma organizada Deu no organizada no time do Corinthians e que, por sinal, não deveria ter mandado ele embora. Quando eu coloco o Breno Bidon, que é muito bom jogador, encostando nos 2 atacantes, eu preciso ter uma sustentação, como o Souza falou, no meio campo, né, Souza? Né, Veloso? Eu colocaria o Carrilho mais à frente, sabe? Porque ele, pra marcar, tá ruim. Ele tem até o... Eu colocaria o Charles do lado direito, o Breno Bidon do lado do Charles e o Carrilho encostando nos 2. Eu acho que o Carrilho tem mais capacidade de criação ali do que o Bidon, do que o Charles, do que o Ranieri. Então, e ele marcando ultimamente, tá dando trabalho pro Dorival, viu? Tá marcando ninguém. Então já deixa ele mais... O Carrilho. Então deixa ele mais à frente, mais próximo do ataque, que ele tem uma... Acho que ele até jogou já por ali, ele tem essa capacidade de criação, de finalização, enfim, pode ajudar mais. Eu olhando aí, né, essa escalação aí realmente é impactante, né? Isso dá um medo terrível. Você fala, olha, dá um medo. O time que vai jogar contra esse time aí que o Dorival tá lá com os problemas, está pedindo reforço, que é jogador de ala, jogador de ponta. Aí ele faz. Sabe aquele cara que está lá para fazer o bolo e não consegue acabar? Falta ovo, aí falta farinha, aí ele quer fazer, aí falta cobertura. Não tem jeito, Dorival. Esse time seu é fraco. Isso aí é igual água de salsicha, molho de água de salsicha. Não dá para fazer nada. Aí você olha, aí vejo ali... Dá nem pra dar uma paeja? Com isso aí? Você não faz nada. Isso é tudo aqueles camarão, só 7 barbas. Aí não é aquele camarão bom. Aí eu olho de um lado, eu vejo o Mateuzinho. Nada. Tá indo embora, hein? Deveria ir. O Breno Bidon também, eu não sei se vocês vê tanto desse Breno Bidon quando eu vejo nada. Eu não vejo nada desse Breno Bidon. Eu queria falar, esse cara é craque, eu não consigo. Aí tem Thales Magno. Aí já é uma referência à altura. Ele ficou só 153 dias sem fazer um gol. É um cara, é um matador de área. Ele ficou 5 meses sem marcar um gol. Sem marcar gol. Mesmo lá no Paulistão ele não conseguiu. E Charles também é alto, elegante. Mas bola dele é mais curta do que coice de porco. Aí vejo o Matheus Bidu. Sobrou quem? Mas não é para sobrar nada. Por isso que o Corinthians ele tá na draga que tá. Esse Matheus Bidu, o Neto acho que lembra dessa época. Tinha um tal de Bidu, que era um astrólogo. Ele, o Omar Cardoso, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez... Aí ele falaria, cada vez pior. Porque não dá para esperar muita coisa. O Memphis Depay sumiu. Ele só não some para receber. Aí estava vendo as contas, 6 milhões. Eu queria ter um empresário. Olha lá, de novo ali. 6 milhões eu estou vendo aí. Aí vamos ver que o meio de campo. O Ranieri, eu acho jogador regular. Esse André Ramalho, ele me enganou no começo, ele veio. Eu fiquei empolgado. Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Mas o Veloso não fala em nenhum momento aqui, nem o Souza, que eles gostariam que alguns desses jogadores que estão obrigado. Aí, não, ninguém quer. O São Paulo não quer, o Palmeirense não quer. O Dorival, eu queria saber qual o seu esquema tático
para jogar contra o Botafogo. Eu vejo você nesse discurso, uma hora aparece o Papa, uma hora aparece um pastor, falando calmo, falando tranquilo, passando palavras doces, mas o seu time não joga absolutamente nada. O time do Corinthians é um time péssimo, é um time medíocre, e eu não vejo ganhando do Botafogo amanhã, não. E vai sobrar para você. Se não sobrar agora, amanhã, vai sobrar no jogo da quarta-feira contra o Palmeiras. Não sei que esquema tático que você tem para melhorar esse timão. A coisa tá horrorosa e o torcedor tá por aqui, ó. Tá bom. No jogo contra o Cruzeiro, você não viu a evolução do Corinthians, Veloso e Souza? Jogou bem contra o Cruzeiro. As melhores oportunidades foram do Corinthians. Principalmente no segundo tempo. No segundo tempo. Do campeonato. Foi na sequência, né? O Cássio fez aquela defesa do Mendes. E no escanteio já foi uma bola que foi salva da linha. Agora você já falou. Não, foi o Cruzeiro. Não, você já falou. O Corinthians matou. As melhores oportunidades foram do Corinthians, Maravilha. E aí, era contra um adversário realmente que está jogando bem. O Dorival fez o que tinha que se fazer, né? Fechou mais o time, botou 3 jogadores no meio de campo, a dupla de zaga ele acertou, e o Corinthians tinha que se defender e se defendeu bem. Para você, Souza? Dentro de casa jogou bem, principalmente no segundo tempo. O Cruzeiro começa um pouco melhor, depois do segundo tempo o Corinthians acaba sendo melhor, até na parte final do jogo. Não conseguiu fazer o gol, mas houve sim uma melhora com os volantes que ele colocou ali, conseguiu marcar bem o Cruzeiro. Cara, e todos os times, o Cruzeiro é um dos melhores, assim como o Palmeiras, é um dos melhores visitantes. Já então, falou, Maravilha. Eu queria falar sobre... Não, você não vai falar. A janela de transferência agora. Você toma conta da sua... Não, o Corinthians não vai abrir. A janela vai abrir a Você porta. tá fechado seu microfone. Você já falou bastante. É o seguinte, já falou muito, eu deixei você falar, nem te interrompi. Olha como eu melhorei, que eu estou melhorando como pessoa. Nem te interrompi. Eu não te interrompi, mas eu queria ter só a cobertura que o Faustão está vendendo 120 milhões. 123. 123. Ô, louco. Vamos lá, então. Para todo mundo que está ligado aqui, a gente tem aqui do Yuri Alberto aí, que renovou o contrato. Ontem a gente dando a informação. E aí eu fiquei ontem sabendo que o Corinthians, de uma maneira inteligente, e foi inteligente, independentemente daquilo que você pensa, de grana ou que não tem grana, renovou o contrato do Yuri Alberto mais 2 anos e meio. Por quê? Porque eu tenho Não, isso, além disso, na hora que ele for embora por 50% só, eu tenho como exigir mais da venda de um rapaz maravilhoso que é esse aí, que chorou aqui e que eu sou apaixonado por esse menino aí, cara. Eu gosto dele, é um menino, ele não é nem para ser jogador, ele tem que desfilar na Fashion Week, porque ele é jogador e ele é muito bonito, velho. Boa renovação, porque é o cara que tem feito gol, feito a diferença no Corinthians. É o goleador, né? O ano passado tem uma marca impressionante. Esse ano já estava fazendo gols também, estava com uma marca muito boa. Veio a lesão e olha a falta que faz o Yuri Alberto. O número de gols do Corinthians despencou. Não se acha mais esse jogador que faça os gols ali na frente. O próprio Memphis está sentindo a falta do Yuri, o Garro também. Então é bom que ele volte, principalmente com o contrato renovado, mais 2 anos de Yuri. Mas acho que ele não fica não, tá? Acho que o Corinthians vai aproveitar essa boa fase e vai fazer um dinheiro com o Yuri. Souza? Até que enfim, né, pro corintiano é uma notícia boa, né? Só pedrada, né, a semana toda, quase... Não, notícia boa não, pagou o salário, está em dia, teve a hombridade, Osmar Stabile e o pessoal lá de... ninguém sabia que estava devendo os 4 milhões para os jogadores. Alguém sabia que estava devendo os 4 milhões da Libertadores? Ninguém sabia. Os caras ficaram sabendo ontem, que não sabia. Aí devia 9 milhões em relação ao Paulista. Pelo menos teve a hombridade de falar e pagar as meninas 4 milhões. Mas cadê as comentaristas mulher? Cadê as representadoras mulher? Cadê os caras que brigam pelo futebol feminino? Vocês não brigam? Vocês brigam só pelos homens. Então vocês não brigam pelas mulheres. Por que vocês não dão um pau igual aqui em relação ao futebol feminino? Vocês são tudo mentirosos. Muito bem, uma boa notícia aí, né, pro corintiano, a renovação do Yuri Alberto, que... no meu ponto de vista, é uma boa estratégia, principalmente uma multa muito alta. Eu acho que deveriam fazer isso sempre com os jogadores que o Corinthians tem ali, a certeza de que tem um potencial grande. No caso do Yuri Alberto, por exemplo, o Garro também, são jogadores que a gente sabe que tem um potencial grande, que pode render muito para o clube, e devem sim colocar multas altas, como do Yuri Alberto. Para um jogador, para um time, melhor dito,
Para um time brasileiro hoje tirar o Yuri Alberto do Corinthians, ele precisa pagar de multa 500 milhões de reais. E já se um time do exterior, um time internacional, quiser tirar o Yuri Alberto do Corinthians, ele precisa pagar de multa 100 milhões de euros, equivalente a quase 650 milhões de reais. Então é muito dinheiro, com certeza aí qualquer time que pense em contratar o Yuri Alberto vai pensar 1 milhão de vezes, e é uma multa aí praticamente impagável, no caso, a não ser que o time tenha muito dinheiro mesmo e queira apostar realmente no futebol do Yuri Alberto, mas caso contrário, ele vai permanecer aí até 2030 no Coringão, e é uma excelente notícia aí pro corintiano. Além disso, obviamente, a gente sabe que o Corinthians precisa contratar, precisa de reforços urgente, e a gente não sabe ainda, não temos aí uma luz no fim do túnel para saber o que vai acontecer, quem que o Corinthians vai trazer, quem que o Corinthians vai contratar. Não vemos aí uma esperança nisso, até porque a situação do Corinthians econômica é precária. Então é isso, essas são aqui as últimas notícias, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem jogo, Coringão volta a entrar em campo contra o time do Botafogo lá no Engenhão. Eu queria muito estar lá, mas por alguns motivos aí pessoais não vou poder estar, mas enfim, a gente vai acompanhar aqui desde casa e vamos estar ligado aí nesse desafio. O Corinthians precisa ganhar, desafio, é um desafio difícil, porque é fora de casa, o time do Botafogo é um bom time, mas o Corinthians precisa somar pontos, porque tá perdendo pontos dentro de casa. Perdeu contra o Bragantino, não somou nenhum ponto, porque perdemos o jogo. Perdeu ponto contra o Grêmio, ganhamos apenas um ponto, porque era dentro de casa, tínhamos que ganhar os 3 pontos. Então temos que somar pontos agora para não correr o risco, né, de, igual passamos no ano passado, de estar ali no final do campeonato lutando contra o rebaixamento. A gente não quer passar por isso de novo, então temos que aproveitar agora o início do campeonato, tá quase na metade ali, para somar pontos e não correr risco de ficar ali brigando para não ser rebaixado. Bom, é isso, fiel. Se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa seu like e deixa seu palpite também. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!